Olá, tá calor, não tá? Pois é, se Santos tivesse mais árvores, a sensação térmica seria diferente. Eu acho isso, pelo menos eu acho isso, mas eu vou falar com um técnico especialmente para falar sobre esse assunto. Eu trouxe aqui o José Marques Carriço, arquiteto urbanista, professor, é um especialista e conhece muito bem Santos, né, Carriço? Acho que sim. Muito obrigado, Patom. Carriço, me explica uma coisa, falta árvores em Santos? Olha, na verdade, tem várias formas de fazer essa conta, né? Sim. Eu acho que a forma mais equivocada é você computar de uma forma geral quantas árvores tem o município e tal, até porque eu acho que ninguém nunca contou isso. Porque Santos tem uma área continental que é muito maior que a área insular, que é habitada por 99% da população, né? Que tem um parque estadual, tem o maciço dos morros, né? Que tem uma arborização ainda bem preservada em alguns lugares, né? E tal. Porém, as áreas mais habitadas, mais densas Sim. do município, tem muito pouca arborização, né? Com algumas exceções, né? As exceções, eu acho que mais notáveis são os jardins da praia, os canais, né, de drenagem do plano do Saturnino de Brito, né, os do Saturnino de Brito, porque aqueles canais que foram feitos a partir da década de 70 pela própria prefeitura não conversaram com a arborização, infelizmente. Sim. A maioria deles está na zona noroeste, né? Sim. Algumas praças mais antigas, né? Principalmente as praças do centro, elas são muito bem arborizadas, né? Como, por exemplo, a Praça dos Andradas. São praças excelentes do ponto de vista da arborização. Temos a Praça do Sesc, que é um projeto paisagístico da Rosa Clias, que é uma das maiores paisagistas brasileiras, que é maravilhosa aquela praça, em termos de arborização também. Enfim, temos alguns casos, mas, no geral, há uma distribuição muito ruim da arborização em relação, principalmente, às rotas que os pedestres usam na cidade. Nós vamos falar um pouquinho, você vai se aprofundando mais nesse assunto, eu vou ouvir ouvir algumas pessoas na rua, né? Você vê se nossa sensação é a mesma. Vamos falar com a primeira pessoa na rua que nós ouvimos, né? Alguns dos nossos leitores, enfim, as pessoas que sentem esse calor em Santos. Particularmente sim, porque ajuda muito o meio ambiente, o ar que nós respiramos vem dela, né? Então, quer dizer, e hoje com tudo a natureza está sendo muito mexida, então várias árvores estão caindo, árvores que estão sendo desmatadas não aqui na nossa localidade, mas em outras que também faz falta. E posteriormente sim, seria muito interessante muito ter mais árvores, né? Pelo ambiente, pelo espaço que a gente vive, não só aqui no centro, mas como até mesmo no município todo. É importante, eu particularmente gosto muito, não só de árvores como de animais também. E isso faz muita falta, muita. Você acha que isso é uma solução para a questão do calor? Sim, que o aquecimento diminui, ela é só a natureza, né? Então ela traz sombra, traz ar e traz alegria também para a vida da gente, muita. E, tipo, em meados de natureza, eu gostaria muito de ver mais árvores, né? Tipo, como na praia a gente não vê muito, a gente vê coqueiros e 20 mais árvores, assim como a gente toma agora nesse ambiente, não. Eu gostaria muito ainda de ver essa cidade ainda enfeitada com muitas árvores da natureza, né? Não feita pelo homem, mas da natureza. Ele tocou em algumas coisas que a gente sabe, né, Carriço? Por exemplo, o primeiro ponto que ele falou é que ele atrairia mais animais, pássaros, né? A gente vê pouco ainda, né? Por causa que estão se afastando, na verdade, né? Os animais procuram um lugar que tem arborização maior, enfim. E ele falou das praias, né, Carriço? A praia tem muito chapéu de sol e tal, mas eu já fiz reportagem com você, e você fala que tem que ser feito essa arborização das praias tem que ser vista diferente dos canais, é isso? Olha, na verdade, a arborização, eu falo do ponto de vista do paisagismo, né? Porque eu sou arquiteto urbanista, não sou biólogo, nem engenheiro florestal, não vou me enfiar numa área que eu não domino, mas do ponto de vista do paisagismo, há algumas questões fundamentais e que têm a ver com o espaço que você vai plantar a árvore, né? Tanto do ponto de vista da copa, das interferências que você tem, como fiação, a própria arquitetura. Por exemplo, se você estiver numa rua com uma calçada muito estreita e você não os imóveis não tiverem o afastamento na frente, né, o recuo frontal,
Se você plantar uma árvore com uma copa que se espalhe demais, ela vai interferir, né? Vai entrar pela janela do imóvel e tal. Sim. Então, você tem que direcionar, inclusive por meio de podas e tal. Agora, se você tem um espaço maior, por exemplo, os jardins da praia, permite você plantar árvores com copa muito maior e ter menos preocupação com o enraizamento, que é uma questão que enlouquece os munícipes na cidade inteira, porque eu acho que boa parte da rejeição que a população de Santos tem com a arborização tem a ver com o estrago que espécies inadequadas provocam, né? Nos imóveis, né? Principalmente porque a lei dá ao proprietário do imóvel a responsabilidade de manter a calçada, mas a própria lei ela flexibiliza isso, porque ela aponta que é responsabilidade da prefeitura se o dano for provocado pela raiz, pela árvore. Entendi. E tal. O problema é que, historicamente, a prefeitura responde muito lentamente a esses chamados, a essas preocupações dos munícipes e tal, e isso vai aumentando o atrito, né, entre a própria população e a prefeitura, né? Agora, isso é um passivo, né? Há muito tempo, há muitos anos que a prefeitura já não planta mais espécies inadequadas, mas para você resolver esse problema de uma forma mais definitiva, teria que haver um investimento muito maior em arborização, para remover, num ritmo mais acelerado, aquelas árvores inadequadas que estouram, né, a calçada, ou que têm copas que conflitam com fiação, enfim. Eu sei que você falou que você não é biólogo, mas assim, você deve ter um pouco de conhecimento nisso. Sempre minha dúvida a gente começar a plantar hoje, você vai recolher esses frutos dessa nova arborização na cidade toda há alguns anos, porque elas demoram para crescer, para dar sombra. Tem como comprar essas árvores já prontas assim? Ou seja, acelerar esse processo? Então, eu acho que isso tem a ver com a escolha da espécie, né? Porque tem espécies que mais adequadas para a arborização urbana, que crescem e têm um engalhamento mais rápido, né? E sombreio mais rapidamente, mas tem também o ponto do crescimento da espécie que você põe na arborização urbana. Então, o que a gente vê, e eu acho que provavelmente isso tem a ver com custo, né? É que a prefeitura dá preferência por plantar árvores mais jovens, né? Porque provavelmente tem um custo menor. Sim. Né? Qual é o problema dessa estratégia? Né? E isso eu falo como observador, né? Como morador que vê o que acontece. As espécies mais jovens, né, tem o fuste, né, o caule mais fino, então elas são muito mais suscetíveis a vandalismo, por exemplo, né? Ou ventanias. Né? Entendi. E principalmente porque a maior parte das espécies que a prefeitura planta nas ruas e tal, elas não têm proteção. Né? Antigamente tinha aquela proteção em volta da muda, né, que garantia, pelo menos, ou dificultava vandalismo, né, e garantia a sobrevivência dela até que ela adquirisse enraizasse mais e adquirisse uma espessura de tronco mais resistente a vandalismo, né, ou ventanias. Tem a salinidade também, né? Tem a salinidade. A salinidade é algo que os especialistas na área conhecem muito melhor que eu, mas, evidentemente, que Santos tem uma penetração né, da salinidade pela atmosfera, vindo do mar. Sim. Né? E em algumas vias da cidade, como, por exemplo, os canais, né, nos próprios jardins da praia e tal, se você não plantar espécies que sejam resistentes à salinidade, essas espécies não vão vingar. Mas isso a prefeitura tem bastante conhecimento, domina. Eu acho que talvez no passado tenha havido algumas experiências né, malogradas nesse aspecto, mas agora eu acho que nós não temos mais esse problema. Há uma compreensão perfeita dessa questão e as espécies que a prefeitura costuma plantar novas, elas geralmente são espécies que lidam com essa questão da salinidade. O que eu acho problemático, na minha opinião, é
a falta de uma abordagem mais estratégica nas campanhas de arborização da prefeitura. João, falar sobre, guarda essa informação, nós vamos tocar assim que nós ouvirmos mais uma pessoa na rua para falar sobre a importância de se plantar árvores e ter uma cidade mais arborizada. Você acha que falta árvores em Santos? Cara, falta um pouco de árvores em Santos. Você acha que isso é a solução para esse calor que estava, essas altas temperaturas? Então, eu acho que não só as árvores aqui em Santos seria a solução para o calor que tava. Acho que o meio ambiente está influenciando muito. Você acha que a prefeitura, o governo pode fazer algo a mais em relação a isso? Sim, há projetos que podem ser elaborados aí para ser efetuado alguma coisa nesse aspecto aí do meio ambiente. Os jovens geralmente já estão com essa cabeça, né, né Caís? Mas você estava falando sobre a questão da estratégia de arborização. Isso, Né? Eu acho que nós estamos, indiscutivelmente, né, entrando num ciclo aí do planeta, que se a gente não adotar medidas de adaptação nas cidades, né, as cidades vão sofrer muito, a população vai sofrer muito. Né? E essa questão da temperatura, de ter estratégias para arrefecer a temperatura, passa por melhorar a arborização urbana e melhorar o plantio também de canteiros, de jardins, né? Não só gramados. Né? Muita gente acha que gramado resolve. Né? Se gramado resolvesse, campo de golfe seria o melhor lugar do mundo, mas não é só plantar grama. Né? E eu acho que uma das questões fundamentais é identificar as principais rotas de pedestres, de deslocamento dos pedestres, porque nós temos um plano de mobilidade urbana, que dentro dele tem um plano chama plano peatonal, né? Plano de pedestres, Sim. que ele identifica as principais rotas de pedestres que tem a ver com os principais pontos de interesse na cidade. Isso já está pronto. Isso já está pronto, mas isso precisa conversar com a arborização urbana. Né? Ou seja, os planos existem, mas os executores desses planos não estão se conversando. É isso. Precisam se conversar. Né? Um dos planos mais bacanas que nós temos em Santos, que virou decreto municipal, inclusive, do atual prefeito, é o Plano de Ação Climática. Né? O plano de ação climática é um plano muito mais assertivo, ele tem medidas, identifica, inclusive, forma de gestão, né, da questão climática no município, ele tem medidas, ele chega a apontar formas de financiamento das ações climáticas, e dentro dessas ações climáticas está essa abordagem da arborização urbana, né, de esverdear a cidade, vamos dizer assim, né, e que passa também pelo planejamento urbano, porque dentro do planejamento urbano, já faz mais de uma década, a gente tem alguns dispositivos que, em tese, deveriam estar melhorando essa questão, mas até hoje não surtiram efeitos. Né? Um deles, por exemplo, é a tal da taxa de permeabilidade. Né? Isso foi criado no final da década de 2000, começo da década passada, de forma que os novos empreendimentos imobiliários teriam que ter uma taxa mínima do solo permeável ou, alternativamente, oferecer alguns dispositivos que segurassem a água da chuva durante algum tempo para não descarregar a água da chuva direto na rede de drenagem, que é o que acaba prejudicando em termos de alagamentos e tal. Né? Isso, até agora, tem tido um efeito pífio, na minha opinião. Quando nós fizemos uma reportagem aqui sobre a falta de árvores aqui, que você, inclusive, foi uma das minhas fontes, um professor me ligou e falou: Raton, o que se falou ali foi muito importante, mas também tem outra coisa que eu acho muito importante também. Ele falou que o asfalto, ele acaba, antes com paralelepípedo, a água penetrava, tinha um ambiente um pouquinho mais ameno. O asfalto ele concentra mais calor. Isso também
É uma coisa? Isso Olha, isso é um... existem estudos, não vou saber te dizer aqui de cabeça, infelizmente, mas existem estudos que apontam que, com o tempo, o paralelepípedo e o próprio bloquete de concreto, Sim. eles vão calafetando as juntas, né? E também impermeabilizam. Então, não necessariamente essa é uma solução melhor, né? Mas a cor do asfalto é mais escura, né? Normalmente o asfalto e o próprio material retém mais calor. Então o asfalto ele é mais quente do que, por exemplo, um bloquete de concreto, né? E se você usar, por exemplo, bloquetes de concreto de cor mais clara, com certeza você reflete mais luz e armazena menos calor. Exatamente. Então, essa é uma alternativa válida, embora não resolva o problema da drenagem. Tem outro problema que é pouco discutido aqui em Santos, é que o nosso solo ele é muito saturado de umidade. Então, mesmo se você tiver um gramado, quando pega essas invernadas e fica chovendo muito tempo seguido, chega um ponto que ele não consegue mais absorver a água e tem o escoamento superficial. A água ela escorre superficialmente e mesmo tendo gramado, você tem situações... Exatamente. Então, isso é um problema nosso específico, né? Então, existem outras estratégias para você lidar com isso, como, por exemplo, jardins de chuva, dispositivos que armazenam água, inclusive que filtram a água e possibilitam a reutilização da água, dispositivos urbanos mesmo, né? Que possibilitam a reutilização da água ou a liberação da água de uma forma mais lenta para a rede de drenagem. Então, hoje, eu acho que a gente precisa dar um cavalo de pau nas tecnologias de urbanização, principalmente de drenagem urbana, e elas precisam conversar melhor com as mudanças do clima, né? Então, dispositivos do tipo caixas de retenção, jardins de chuva, telhado verde, enfim, que também é uma coisa muito polêmica, nem sempre funciona e tal, eles precisam começar a fazer parte do nosso dia a dia, e precisa haver uma política para isso. E nós temos planos para isso aqui no município. O mais legal é isso, nós temos planos, só que eles são pouco conhecidos, lamentavelmente... Não se convergem. Eles não se articulam. Não articulam entre si, sim. E isso tem a ver com a forma de funcionar da administração municipal. E eu acredito que se conversassem, talvez economicamente seria viável, melhor ainda, né? Porque os erros não causariam problemas de prejuízos, né? De equívocos, de ter que mudar uma coisa ou outra. Se conversasse, já iria para o mesmo caminho, economizaria. Já falamos alguns equívocos urbanos aqui. Parece que, na sua opinião, há a falta de prioridade aqui em Santos. Por exemplo, se prioriza mais veículos, né, e o comércio, ao contrário, ao invés de árvores, né? Ou seja, em Santos, por exemplo, você deu inclusive um exemplo do posto de gasolina, né? Queria que você mostrasse desse esse exemplo e mostrasse o que seria isso. Aqui em Santos há como é uma cidade muito densa do ponto de vista construtivo, né? Pequena, com muita população ocupando o mesmo espaço, e ela já é toda consolidada, o desenvolvimento dela se dá por substituição do que existia antes, normalmente, né? Exceto nas áreas mais protegidas, como o centro e tal. Então, historicamente, nós temos 2, 3, às vezes até 4 fases da arquitetura aqui em Santos, né? Então, por exemplo, o que era colonial depois virou eclético, da época do café, depois foi substituído pelo modernista, e depois foi substituído pelo pós-moderno e tal, e assim por diante. A cidade vai verticalizando, ela vai reconstruindo os espaços que existem, e neste processo há também uma reciclagem de imóveis, né? Então, é muito comum em áreas verticalizadas aqui em Santos, né, principalmente na Orla, nos bairros da Orla, você ter ruas com estoques antigos de casas de períodos anteriores que foram transformadas em comércio. Eram residências que tinham o seu murinho baixo na frente, né? Que tinha um recuo razoável. Um recuo, porque a legislação desse período obrigava o recuo, né? E tinha um portão de garagem para entrar um carro e uma guia rebaixada só na direção do portão de garagem. Certo. Quando elas viram comércio,
para atender a população que vai morar nas torres residenciais e tal, né? O proprietário da loja, ou mesmo o proprietário do imóvel que aluga, ele derruba o muro da frente, rebaixa toda a extensão, né, da guia, de divisa, a divisa do imóvel, e a somatória disso, em determinadas ruas, eliminam todas as vagas de estacionamento, né, na via, o que, para mim, não é o grande problema. O grande problema é que isso, junto com a exigência da legislação municipal de uma determinada proporção de vagas de automóveis para cada tipo de negócio, para cada tipo de atividade econômica, leva a essa área do recuo frontal a ser ocupada por estacionamento. Então, é um ciclo vicioso, você está entendendo? Você rebaixa a guia e cria estacionamentos. Qual que é o subproduto direto disso? O subproduto direto disso é que você vai ter carro entrando e saindo constantemente desse comércio. O trânsito vira um inferno, né? Tem ruas que são muito conhecidas, por exemplo, Euclides da Cunha, Goiás, né? Tem várias ruas que se tornaram assim infernais de trânsito por conta dessas manobras de entrada e saída dessas vagas. E uma das grandes vítimas desse processo é a arborização, porque quando você rebaixa uma guia... Não pode, né, colocar ali, porque como é que o carro vai entrar? Você não pode colocar, e às vezes há sabotagem mesmo, né? A gente tem que admitir que há uma certa sabotagem. Não são poucos os casos de arborização que vai sendo solapada, vai sendo morta, envenenada por gente interessada em suprimir a arborização da frente do seu lote, né? O que ele está falando é importante, uma coisa junta com a outra. Eu tive recentemente na prefeitura e o prefeito mesmo falou que em Santos é 2 carros para cada habitante, né? Chegou a esse ponto, muito próximo de São Paulo, capital, né? Então, as pessoas estão usando o carro para tudo, né? Então, isso... E aí você aumenta o número de comércio, tem que ter mais garagem, consequentemente, menos árvores. E aí depois a pessoa reclama do calor, né? Que está um calor intenso, né? É complicado. Os americanos têm um ditado, né? No parking, no business, né? Sim. Sem estacionamento, sem negócio. Mas isso é um ditado da década de 40, década de 50. Sim. É uma política da indústria automobilística americana que incutiu, né, por lobby mesmo, na maior parte dos municípios americanos, legislações de obrigação de número mínimo de vaga, baseado na crença, que é muito conveniente para a indústria automobilística, de que se você não tiver vagas de estacionamento, você vai ter caos no trânsito e que o seu negócio não prospera. Isto é altamente discutível na literatura urbanística no mundo inteiro e principalmente nos Estados Unidos, né, que foi onde a moda surgiu. A primeira lei desse tipo é de antes da Segunda Guerra Mundial, da década de 30. Porque as áreas que têm comércio direto para a rua, sem recuo frontal, com aquilo que a gente chama de fachada ativa, como, por exemplo, no Gonzaga, a gente tem a Floriano Peixoto, né? São as áreas mais dinâmicas de comércio, né? Então, não necessariamente você ter o estacionamento na frente do imóvel, você garante mais movimento de venda E para tem um pouco aquele de lógica comércio. nisso, né, Caio? Porque a pessoa que está andando a pé, né, ela tem a oportunidade, eu estou aqui, eu não sou nenhum técnico, mas a pessoa que está andando a pé e costuma, nessas lojas, ela costuma parar, olhar, né? O atrativo, no carro não, você está de carro, você não para. Você tem vai toda a direto razão. né? Você vai direto num lugar só, eu quero comprar ali, pum, põe o carro lá, tá bom. Parece ser uma comodidade. Mas quem está a pé, eu sou um cara que anda muito a pé, ando de ônibus, você também, que eu sei. Então você começa a observar certas coisas. Ai, que legal, vou vir aqui comprar isso aqui. E quando você vai ver, você acaba sendo vendo um cliente, né? E há estudos que identificam que esses comércios eles têm uma movimentação, um faturamento muito maior do que outros comércios. Mesmo? Nossa, tá? então... Então, há um certo desprezo das políticas urbanas, né? E aqui em Santos isso tentou ser abordado nas últimas mudanças de legislação, mas de uma forma muito insuficiente ainda, né?
eu diria não equivocada, mas insuficiente, né? Já há um entendimento que é preciso criar mais condições para o pedestre se aproximar do comércio, né? Que isso dinamiza o comércio e que esse raio da vaga parada na frente entre o comércio e a calçada, ela não só perturba o trânsito de automóveis na própria rua, né? Ou seja, afeta aumenta o número de automóveis, o cara fica parado dentro do calor miserável. Exatamente. Mas também atrapalha a circulação de pedestres, entendeu? Porque o pedestre e o ciclista, né? Exatamente. Que estão passando ali ou pela rua, ou pela leito carroçável, ou pela calçada, cada carro desse que entra e fica manobrando rouba espaço. Sem contar os recuos frontais que são pequenos e que não cabem um carro e o carro estaciona e a traseira do carro fica parada. Exatamente, tem vários casos. Obstruindo a calçada, que são muitos casos na cidade. Nós estamos com um tempo bem curto, eu vou colocar mais uma pessoa falando aqui, antes de entrar no outro assunto que você também é importante você falar, a questão da falta de praças em Santos, né? Tem um bairro, por exemplo, Campo Grande, que você falou, não tem praça nenhuma. É isso? O Campo Grande é o bairro com maior densidade demográfica da cidade, pelo menos pelo censo 2010, porque ainda não tivemos resultados por bairro agora no censo de 2022. Sim. E não tem uma praça sequer. Vamos ouvir mais uma pessoa na rua para falar um pouquinho sobre isso, sobre a falta de árvores aí. As árvores é importante para o meio ambiente. Se a gente não plantar árvore, não cuidar das que tem, como que vai viver o meio ambiente? Como é que nós vamos viver? Por isso que vira o efeito estufa, o calor. Falta de árvore na nossa cidade. Quanto mais árvore, melhor. Né? Isso vai melhorar a nossa qualidade de vida, porque vai ter um ar puro. Falta de árvores, falta de praças também, né? Santos já teve muito mais praças do que tem hoje, é isso? Sim, olha, eu brinco com os meus colegas que o esporte preferido dos prefeitos de Santos é construir equipamento público em cima de praça, né? Porque é muito mais cômodo, né? É mais fácil do que desapropriar. Concreto em cima do verde. Não, é mais fácil você fazer isso do que você desapropriar um imóvel, sim, né? Eu vou dar um exemplo. Colégio Florestan Fernandes, né? Construído pelo saudoso prefeito Davi Capistrano, ali no Embaré. Ele foi desapropriado, um imóvel, e construído a escola no lugar do imóvel desapropriado. Agora, você tem inúmeras escolas, por exemplo, né? Equipamentos de saúde, sede de sociedade de melhoramentos, equipamentos esportivos, que não são abertos, às vezes, né, que foram sendo, ao longo dos anos, construídos em cima de praça. De tal forma que algumas praças mesmo desapareceram, né? Eu vou te dar um exemplo de onde eu fui criado. Eu fui criado no loteamento da City, lá no Boqueirão, que é aquele loteamento que vai da Conselheiro Neves até o Canal 3, onde tem o Colégio Canadá. O Colégio Canadá ele ficava no meio de uma praça. Né? Era uma praça que ia da João Pinho até a Itapura de Miranda. Sim. E o colégio ele ficava no meio da praça, então você tinha a área verde de um lado e do outro. Bom, primeiro de tudo, né, a prefeitura, para atender a demanda, né, de ensino, que é claro, tem que ser atendida, né, construiu um colégio para o lado da Itapura de Miranda. Né? Só que todo colégio vira uma penitenciária, né, aqui em Santos, né? Então, imediatamente o colégio foi murado e desapareceu qualquer espaço livre. Nos fundos, para o lado da João Pinho, nós tínhamos um arvoredo, que a molecada jogava futebol, eu jogava muito futebol ali. Aquela área foi cedida para a igreja construiu a Igreja dos Passos ali, né? Ou seja, nós perdemos as praças do bairro. O que aconteceu daquele momento? Isso foi década de 60, por aí. Tá? Daquele momento em diante, nós começamos a ter que ir até a praia. Nós jogávamos futebol ali, onde era a Igreja dos Passos. Nós começamos a ter que andar até a praia para jogar futebol. Nós não podíamos mais jogar futebol. Ainda conseguimos, às vezes, jogar no areião da Baía de Abreu, né, que não era pavimentada, que tinha vala e tal. Enfim, mas logo pavimentaram a Baía de Abreu e aí sumiu, não tinha mais como jogar futebol de rua. E o trânsito também aumentou para caramba, né? Mas só para dar um depoimento pessoal,
eu estimulo cada morador de Santos a lembrar das praças que tinha nos seus bairros, como elas foram sumindo. E viraram equipamentos públicos, entendeu? Aquela escola que tem ali na 7 de setembro, grande pública, né? Do lado da escola também que é... Do Santista? Isso, tem uma escola ali. Isso. Eu entrei uma vez lá, bacana. Uma Nossa, escola modernista. Isso, eu entrei. Nossa, mas é muito cheio de verde lá dentro, É. né? E o clima já muda ali. É um Você entra projeto bem legal. Você entra na escola, quando você entra lá dentro, fala, nossa, mas é muito verde, né? Que bom que fosse assim sempre, todas as Sim. escolas, né? Tem uma área imensa. É isso, Carriço, mas eu queria, para finalizar, o que precisa ser feito urgente, na sua opinião? Eu acho que os planos estão aí, né? Inclusive, o plano de ação climática aponta fontes de recursos, eles precisam ser tirados da gaveta, né? Ou do HD, sei lá, da nuvem, não sei onde eles estão guardados, mas eles precisam ser tirados da gaveta e colocados em prática, né? Porque o clima não está esperando, eles não vão ficar esperando a gente sair do imobilismo, né? Também há uma responsabilidade, eu acho, do poder público de dialogar com a população, sabe? Sim. Porque para você tirar planos da gaveta, você precisa enfrentar determinadas resistências, né? Por exemplo, a resistência do comerciante, que não quer uma Sim. árvore na frente do lote, a resistência de um morador que tem o trauma da árvore que estourou o encanamento de água na frente da casa dele. Enfim, a prefeitura precisa conversar com essas pessoas e mostrar que há alternativas para lidar com esses problemas. Inclusive para as pessoas que querem mais praças, né? Exatamente. Vamos Praças e arborização pública, né? Perfeito. Muito obrigado, professor, por ter vindo aqui falar com a gente, tá bom? Sempre à disposição. Foi um prazer enorme. Obrigado. Então, o Pode Povo fica por aqui. Nos acessem pelas redes sociais, plataformas digitais. Até o próximo, toda quinta-feira. Até o próximo. Tchau.